O investidor inteligente colocou aqui, ó. Olá, amigos. Observei um fenômeno no ABCP. Por não haver emissões, há uma curva clara no aumento do patrimônio, por eventos. O valor das cotas seguindo o reajuste da inflação e valorização do ativo. Acontece isso muito, né? Os fundos mono, quando eles não fazem muita emissão, normalmente não fazem emissão, né? Fundo de gestão passiva, você consegue ver uma melhora, né, do cenário ao longo do tempo, né? E quando você pega um fundo multi que faz muitas emissões, alguns deles você vê um decréscimo, né, nos recebimentos. Só que muito disso, em alguns setores, né, da economia, por exemplo, tipo laje corporativa, que é muito sensível a isso. Então você teve, se você olhar, por exemplo, o KNRI, né, ele distribuía um rendimento bem maior, ele foi caindo ao longo do tempo, né? Só que você passou por uma crise muito grande dessa parte de lajes corporativas e tal. Então, no longo prazo, você vê que algumas emissões, né, para fazer aquisições, elas diminuem esse valor que o cotista acaba recebendo, né? Ele vai sendo diluído. Porque não tem como você comprar sempre, né, na melhor época, você faz justamente o contrário, quando você vai fazer uma emissão. Só que, quando você tem uma recuperação do mercado, né, o preço do metro quadrado começa a ser melhor, como era na faixa de 2014, 2013, 2014, né, a gente pegou uma época de preço do metro quadrado bem mais alto, né, 2012, e esse chegou a 120, 140, por exemplo, por metro quadrado. Hoje em dia está 60, 80. Então você tem uma distribuição muito menor, porque o ciclo imobiliário virou muito. Então a gente teve um pico, né, de preço por valor de metro quadrado de aluguel muito bom alguns anos atrás, que a gente não tem mais hoje, que a gente está demorando, né, para poder chegar no nível que a gente estava de alguns anos atrás. Então isso aí também atrapalha muito. Parece que foi uma diluição de valor, mas na verdade não foi. Foi uma questão de ciclo de mercado. Então tem as duas coisas, né, que você tem que olhar realmente o que aconteceu com cada fundo. Ele até complementou aqui, né? O fundo multiativo não tem uma desvantagem por ser sempre diluído por conta das emissões que comem o valor regularmente e ainda aumenta a quantia de cotas, segurando a valorização no longo prazo. Mas tem que lembrar também que quando ele emite, ele aumenta de valor, ele também dilui um pouco do risco, né? Então são transformações que o fundo vai tendo ao longo do tempo, que é natural que ele tenha essa modificação, né? Então, a emissão, ela traz bônus e ônus, da mesma forma que tudo na vida. Então, se você tem, por exemplo, um imóvel, você consegue fazer esse acompanhamento, bom para você. Mas quando aquele imóvel sofre alguma coisa, ele também está muito mais sensível, porque não tem para onde dividir o impacto. Então, não é só virtude, tá? Então, a emissão, ela acontece o efeito de diluição, sem sombra de dúvida, mas você agrega na sua carteira outras coisas. O que você precisa entender é se aquela emissão é boa para você ou se é boa para quem está emitindo, né? Que consequência aquele novo imóvel, aqueles novos imóveis estão trazendo para o portfólio em geral. Está diminuindo o risco? Está aumentando o risco? Né? E aí não é simplesmente somar um mais um. Na verdade, a cada ativo que entra ou sai do seu portfólio, do portfólio do fundo, ele tem que ter um efeito ali de multiplicação ou de divisão, né? Então, às vezes você ter ativo A mais ativo B não significa que você vai ter dois ativos ali e a consequência elas vão se somar, não. Elas podem se amplificar. Então, isso é que tem que tomar muito cuidado com as emissões quando elas acontecem, tá? Então, você tem uma facilidade de acompanhamento do desenvolvimento do fundo, mas, por outro lado, também você está mais suscetível às variações que podem acontecer com aquele imóvel específico, sem poder dividir o risco com outras coisas dentro do portfólio. Perfeito, não. E várias nas emissões, no prospecto o pessoal traz as emissões anteriores, obrigatório. Então você vê, por exemplo, o preço que estava na emissão anterior e tal, você consegue ver o histórico de distribuição dos rendimentos. Então, à primeira vista, né, se você vê só uma diminuição da distribuição de rendimentos, parece que você realmente foi diluído. Né, mas vários contratos, né, que estavam com preço metro quadrado muito alto antes, né, e aí principalmente alguns setores como laje, você tem uma diminuição agora. O shopping center não. O shopping center, ao longo do tempo, ele tende, né, a variar para cima, porque as vendas elas tendem a aumentar, né, de ano após ano em lojas de varejo, né, aqueles same-store sales. Então você consegue, né, em shopping center, principalmente desses monoativos, né, fazer uma geração de valor grande ao longo do tempo, né. Então, assim, essa é a lógica de você investir em alguns fundos mono, principalmente shopping.
Só que você tem um rendimento, né, se você for comparar com outros tipos de fundos de logística e tal, né, o rendimento do shopping ele tende a ser bem menor, né, porque ele te entrega, né, um componente de crescimento ao longo do tempo, não só por conta, né, do aluguel fixo, mas como também da participação dos lucros das lojas, né? Então, assim, cada setor tem uma coisa assim bem específica, né? Você consegue igual você conseguiu agora nessa parte de lajes corporativas, você teve aí uma segurança muito grande, né, de contratos atípicos e tal, todo mundo migrando para esse tipo de investimento, né? Você disparou aí na Bolsa de Valores o investimento no setor de logística, porque todo mundo precisa de fazer coisa pela internet, né? Você teve que abrir mais um ponto para entregar mais rápido as suas coisas, né? Então, assim, foi um setor que cresceu bastante nesse momento, né? E o setor de shopping, que antes era um setor muito forte, né? Ele sofreu bastante essa questão de não poder ter aglomeração, de ter fechado esse tempo todo. Então, até o setor influencia, né, essa questão da geração de valor na emissão de cotas.